Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui do Napoleão Hill, que é o terceiro que estou fazendo dele. Eu já fiz também o Pensa e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. Tem as séries com esses dois livros, eu deixo a playlist destacada aqui se você quiser ver. E o Napoleão Hill, então, é essa pessoa que nasceu em uma cabana de um só cômodo ali nas montanhas ao sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos, e se transformou em um dos maiores dos autores best-sellers, um dos autores best-sellers da história, e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Ou seja, ele saiu de uma condição de falta e escassez, uma condição que poderia ser um álibi para ele passar a vida dele todo na falta e na escassez, e transmutou isso, fez essa mudança de pensamento, fez essa transformação, essa transmutação mental e terminou então a vida sendo um multimilionário, uma pessoa bem-sucedida em todos os setores da vida dele. E além do mais, eu acredito que com muita satisfação, porque o trabalho que ele fez de 30 anos de pesquisa para estar então transformando as lições que ele aprendeu nessa pesquisa em princípios básicos, que ele organizou em princípios de uma filosofia da realização pessoal, ela pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. Então eu acredito que a gente vi como uma missão dessa de estar ajudando os outros a alcançar sucesso. Ele explica aqui na filosofia dele que é essa forma de conseguir o nosso próprio sucesso. E ele está nesse livro aqui, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que ele se inspirou no poema Invictus, do William Ernest Henley, para dar o título. Esse poema é concluído dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Ele diz aqui no segundo capítulo, que fala do pensamento organizado, que o Henley poderia ter continuado não ter terminado aqui esse poema, ele poderia ter continuado dizendo, não importa quão difícil possa ser, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma, desde que eu preste atenção nestes conceitos. Ou seja, os conceitos que ele apresenta aqui: divisão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. E ele nos ensina como cultivar essas qualidades para assim a gente conquistar sucesso, porque não adianta a gente querer ser capitães da nossa alma e senhores e senhoras do nosso destino se nós não formos donos da nossa mente, se nós não estivermos ali sendo aqueles que decidem com qual pensamento a gente vai com qual pensamento a gente vai sair, digamos, porque eu vi um outro livro também que diz que pensamentos são como convidados em uma festa. Se a gente chega em uma festa e ninguém dá atenção para a gente, ninguém nos serve alguma coisa para comer, para beber, conversa com a gente vai sair de fininho e vai embora. Ele diz que é a mesma coisa com pensamentos. Nós não podemos controlar os pensamentos que vão entrar no nosso campo, pois nós estamos em um campo onde há pensamentos de tudo e de todos desde o início da criação. Porém, a gente pode escolher com qual a gente vai se identificar, qual que a gente vai seguir. E ele diz que isso é o maior poder que o ser humano tem, o poder de controlar a própria mente, porque é através dos nossos pensamentos que a gente controla, que a gente cria a nossa realidade. Me diga o que você está pensando, eu te direi por que é que você está vivendo o que você está vivendo. Enquanto a gente procurar lá fora um culpado por aquilo que a gente está vivendo, normalmente a gente procura o culpado quando a coisa não é boa, quando não é uma experiência legal de se viver, enquanto a gente não se responsabilizar, porque a Oprah Winfrey, que é uma pessoa muito bem sucedida e que também nasceu em uma condição que poderia limitá-la, e ela fez também a virada de chave, ela que nasceu preta e pobre, ela disse que conheceu esse poema quando ainda muito jovem, 8 anos, e ela, sem entender completamente a profundidade dessas palavras, ela copiou e colou no espelho essas palavras: sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma.
e ela transforma isso em um mantra, até que mais tarde, quando ela se tornou adulta, ela então percebeu que isso queria dizer: eu sou responsável, eu sou responsável. Ou seja, como diz também o Ho'oponopono, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Se há alguma coisa que não está sendo agradável, vamos limpar na gente isso, mas vamos nos responsabilizar. E aí vamos seguir aqui o que o Napoleão Hill está dizendo, e assim a gente alcança o sucesso. Ele está dizendo que é muito importante assimilar isso que ele está dizendo que é possível acontecer. Nesse segundo capítulo, ele diz inclusive que esse segundo capítulo ele não conhece ninguém que tenha tomado conhecimento do que está escrito aqui no segundo capítulo e não tenha se livrado da insegurança. Deixa eu ver se eu acho aqui só para ler para vocês o que foi que ele disse. Não é exagero dizer que se você dominar esse capítulo, terá uma filosofia suficiente para a solução de praticamente todos os seus problemas. Porque ele disse que com isso, ele ficaria surpreso se soubesse que alguém leu este capítulo sem sentir uma elevação definitiva na autoconfiança, na força de vontade e no entusiasmo com as oportunidades da vida. Ou seja, sem estar então preparado para realmente ser senhor e senhora do destino capitão da alma, ou seja, sem estar preparado para realmente estar fazendo o que se requer. Porque aqui no capítulo que ele está falando agora, que é o capítulo do pensamento organizado, ele está trazendo aqui então a forma como o Andrew Carnegie, que é o mentor dele, que é aquele magnato do aço que incentivou ele a estar fazendo essa pesquisa, está criando essa filosofia do sucesso. Então, o que é que o Andrew Carnegie fala sobre o pensamento organizado? E aqui no nosso último vídeo, na página anterior, a pergunta dele foi exatamente essa. A partir de seus comentários, percebo que a autodisciplina é um fator importante para as realizações de um homem. Então ele traz aqui mais uma vez a autodisciplina. E ele diz que essa autodisciplina, ela é um dos... eu tinha dito no vídeo anterior que o sucesso, se a gente for imaginar que ele seja um banquete que vai estar servido ali no final, que cada ponto desse que ele está dizendo é uma iguaria ou é um tempero. Então a autodisciplina é um tempero que vai fazer com que todas as iguarias estejam assim excelentes ali no final, no nosso banquete de sucesso em todos os setores. Então ele comprova, ele diz sim, a autodisciplina é super importante para que a gente possa então estar conseguindo todo o sucesso que é possível conseguir através dessa filosofia que ele está trazendo. E é assim que eu encontrar aqui, eu fechei o livro. Então aqui ele perguntando então se a autodisciplina é esse fator tão importante assim para a realização de um homem, e ele diz, é claro, o vendedor de seguro, ele estava dando o exemplo de um vendedor de seguro que apesar de ter menos capacidade, menos educação, menos o que deveria ter para ser o melhor, ele estava sempre entre os melhores, ele estava sempre o primeiro ali no gráfico das vendas. Por quê? Porque ele tinha um desejo obsessivo e ele colocava autodisciplina para trabalhar para ele. E aí ele concluiu a resposta dizendo: entenda, quando um homem carrega a própria mente com esse tipo de obsessão, a mente dele subconsciente apreende esse desejo que se tornou obsessão e ajuda a traduzi-la em seu equivalente físico ou financeiro. E aí o Napoleão Hill continua aqui. Desejo obsessivo, então, também é uma parte importante do pensamento organizado? Sim, uma parte muito importante. Na verdade, é a parte que começa a ação e a mantém em movimento. Um homem não tem dificuldade para fazer aquilo que deseja fazer. O desejo obsessivo vai ao encontro dele em tempos de derrota.
em emergências imprevistas e o ajuda a recomeçar sem perder a confiança em si mesmo. Isso o mantém em movimento quando, de outra forma, ele se renderia ao hábito da procrastinação. Faz o trabalho dele deixar de ser um sacrifício. Então, esse trechinho aqui, eu até já li no vídeo anterior também, porém, como o Napoleão Hill disse, que para estarmos realmente assimilando tudo isso que ele está passando aqui, nós devemos estar lendo mais de uma vez. Como sou eu que estou lendo para vocês, então eu estou me permitindo ler mais uma vez para que fique gravado. De acordo com ele, não é de uma só vez que vão cair todas as fichas, que a gente vai entender tudo, mas é com como ele diz, com a persistência, não é? Então, aqui ele bem explicando que o desejo obsessivo é que vem em socorro da pessoa em tempos de derrota. É como ele trouxe ali o exemplo do Thomas Edison, que fracassou mais de 10.000 vezes, de acordo com ele, está escrito aqui no livro, antes de ser o grande inventor que ele foi, de marcar o nome dele na história e ser uma contribuição tão grande para toda a humanidade. Por quê? Porque ele não jogou a toalha, porque ele persistiu e porque ele estava animado por um desejo ardente que se tornou uma obsessão. E isso nos leva de volta mais uma vez à questão da atitude mental, baseada em motivo. Desejo obsessivo é uma atitude mental que se pode adquirir se houver um motivo definido para amparar o desejo. É essa a ideia? Você colocou com perfeição. A atitude mental representa a soma dos sentimentos emocionais do indivíduo em qualquer momento específico. Por meio da autodisciplina, um homem pode determinar quais de suas emoções terá a expressão mais plena e qual delas será modificada, controlada e redirecionada pela transmutação. Ou seja, aqui ele dizendo que há que se ter atitude mental, há que se ter decisão de sermos os controladores, exercer o poder que a gente tem de controlar os nossos pensamentos. E isso a gente consegue com autodisciplina. Essa parte também já foi lida, mas eu achei tão importante que é por isso que eu estou refazendo aqui, tá bom? E aí ele continua: a atitude mental é controlada por hábitos estabelecidos com base em motivos definidos, ou seja, hábito está atrelado ao motivo. Se a gente tem uma motivação, a gente cria um hábito definido voluntário, a gente não se deixa levar à deriva e acaba criando hábitos que não são voluntários, hábitos nocivos que acabam se transformando em vícios e que aí nos escravizam. Aqui mais uma vez entra a questão da ação. Hábitos de controle sobre a atitude mental podem ser estabelecidos apenas pela expressão apropriada das emoções por meio de ação física. Então ele dizendo que os hábitos eles só agem sobre a atitude mental se eles forem estabelecidos pela expressão apropriada das emoções por meio de ação física. E as galinhas agora estão aqui passando embaixo da câmera, tá balançando um pouco, tá bom, gente? Para quem não sabe, eu montei o meu estúdio aqui no galinheiro, estou aqui fazendo então esse livro aqui nessa vibração das galinhas que estão sempre com o hábito de estar buscando comida em qualquer canto que elas encontrem aqui, especialmente embaixo da câmera. Então, continuando aqui. Suponho que um homem não tenha ambição e a imaginação dele seja fraca. Como ele pode ser induzido a superar essas fraquezas? Então, esse aqui é inédito, não li ainda, tá? Ele está dizendo, então, digamos que um homem não tem imaginação. E aí, como é que ele pode, então, superar essa fraqueza quando ele não tem ambição também? Não tem esse objetivo definido, eu acredito. Não tem esse desejo que deve se transformar em obsessão. Em sua pergunta, você descreveu de maneira consciente ou não a real condição da maioria das pessoas.
Falta de ambição está perto do topo da lista de causas de fracasso. Não há esperança de sucesso para essa pessoa até que ela tenha sido inflada com ambição suficiente para fazê-la querer algo que não tem. Então, ele explicando aqui então, que há que se ter ambição. Se a gente pensa, não, eu não tenho ambição, é uma coisa negativa, eu vou deixar a vida me levar, aí então ele dizendo que essa pessoa não há esperança de sucesso para ela, até que ela seja inflada então com a ambição suficiente para fazê-la querer algo que não tem. Então isso é o natural da vida. Não ter ambição não é o natural. Nós viemos para crescer e para isso, para evoluir, para isso a gente tem que ter ambição, de acordo com ele. É óbvio que ambição até parece uma palavra um pouco, ela pode ter uma conotação negativa. É muito ambicioso, mas também essa palavra, é só uma questão de nomenclatura, então o dicionário deve explicar isso bem, que ambição, então, também é o fator de primordial importância para que a gente alcance sucesso. Aquela ambição positiva, aquela ambição não ambicionando que o outro tem, acredito. Desejo baseado em um motivo definido é, como afirmamos muitas vezes, o começo de todas as realizações. E aqui quero chamar sua atenção para um fato importante que não mencionamos anteriormente, o de que toda pessoa bem-sucedida deve o sucesso, em grande parte, à influência de alguma outra pessoa que cruzou o caminho dela em algum lugar, de algum jeito. Olha aqui que tremendo isso que ele está trazendo, né? Ele já falou ali da importância também nessas iguarias que a gente vai estar colocando nesse tempero para formar esse nosso banquete, que é o sucesso e a prosperidade em todos os setores ali no final. Ele dizendo que, ali no topo, ele dizendo então que ele já disse nas páginas anteriores a importância da gente estar se associando a mentes que sejam mais afiadas e a mentes que estejam na mesma busca, na mesma vibração que a gente. E aqui ele dizendo que que ele não disse anteriormente, e realmente é a primeira vez que ele está dizendo isso, que toda pessoa bem-sucedida deve o sucesso dela em grande parte à influência de alguma outra pessoa que cruzou o caminho dela em algum momento, de algum jeito. Vamos olhar seu caso, por exemplo. Você veio me entrevistar com o objetivo de escrever um artigo sobre minhas realizações pessoais. Antes de concluir a entrevista, eu o influenciei a mudar todo o seu plano de vida, desistir da meta de se tornar advogado e dar ao mundo uma filosofia prática de realização individual. Que, então, ele trazendo o exemplo do Napoleão Hill, que acabou então aceitando aquela influência que ele trouxe para a vida dele, e isso transformou completamente a vida do Napoleão Hill, que foi lá entrevistá-lo simplesmente porque ele pretendia fazer uma carreira no direito, ser advogado. E com ele dizendo aqui que ele o influenciou a mudar todo o plano da vida dele. E foi isso que o levou a esse sucesso estupendo. De maneira parecida, todo homem bem-sucedido sofre a influência de alguma outra pessoa que incendeia a imaginação dele com uma ideia que se torna obsessiva para ele. Às vezes, a fonte dessa inspiração externa é acessada por controle remoto, por meio da leitura de um livro. Mas sempre tem um ponto de transformação na vida de cada pessoa bem-sucedida que marca o lugar onde ela sofreu a influência de outra mente, que a inspirou com metas mais elevadas e objetivos mais nobres. E aqui, gente, tomara que seja para muitos de vocês que estão acompanhando, que seja o que ele está dizendo nesse livro, que vai fazer essa virada de chave, que vai inspirá-los
a inspirar-nos, eu também, a metas mais elevadas e objetivos mais nobres. Muito frequentemente, homens bem-sucedidos perdem de vista a fonte original da inspiração deles e não é incomum que a esqueçam de maneira conveniente por preferirem fazer o mundo acreditar que as realizações deles se devem inteiramente a eles mesmos. Aquele trazendo então um ponto aí, talvez característico do ser humano, não é que talvez o de esquecer aquela coisa do agradecimento. Mas então eu agradeço aqui já antecipadamente, em nome de nós todos, ao Andrew Carnegie, que foi quem incentivou então o Napoleão, e o próprio Napoleão, que passou 30 anos da vida dele, então fazendo esse sacrifício, entre aspas, para estar nos trazendo esse guia de como alcançar sucesso. Esse é um pensamento inteiramente novo, mas posso ver que é sólido. Então, uma parte importante do pensamento organizado consiste em esforços deliberados do indivíduo para associar-se a quem é capaz de inspirá-lo com metas mais elevadas e nobres? E ele diz isso também, ele explica ali no livro Pensa em Riqueza, que isso é tão importante que ele até faz uma reunião com conselheiros invisíveis antes de dormir. Ele escolhe aquelas pessoas, mas aí ele estava falando mais para o mastermind. Ele escolhe aquelas pessoas que ele admira, que ele gostaria de ter como conselheiros dele, e ele os reúne. E ele disse que é na imaginação, mas que se tornou tão verídico que ele até se assusta. E eu confesso que eu de vez em quando faço essa reunião e que ele faz parte, o Napoleão Hill faz parte dos meus conselheiros invisíveis. Sim, e devo acrescentar que o homem sábio nunca perde tempo com ninguém de quem não possa ter benefícios ou com quem não possa contribuir com alguma coisa importante de algum jeito. Associações pessoais são importantes porque todo mundo adquire alguma coisa com a filosofia, a personalidade e a atitude mental daqueles com quem se associa de forma mais próxima. Como afirmei, há uma lei da natureza que controla isso. Pela mesma regra, muitas das qualidades destrutivas de um homem, como uma atitude mental negativa, são adquiridas por associação com outras pessoas? Então, ali ele dizendo que associações pessoais são importantes porque todo mundo adquire alguma coisa com a filosofia, a personalidade e a atitude mental daqueles com quem se associa de alguma forma. E aqui o Napoleão Hill, então, querendo que ele explique melhor. Então, uma atitude mental negativa e também qualidades destrutivas podem ser adquiridas por associação com outras pessoas, porque ele estava falando daquilo que a gente adquire de positivo. Vamos ver se o negativo também, mas eu acredito que ele já respondeu isso ali onde ele fala da influência do meio. Sim, é verdade. Nunca ouvi falar de um jovem envolvido em algum problema sério que não tenha sido consequência da associação dele com companhias indesejáveis. Associações humanas são muito mais responsáveis pelo sucesso ou fracasso na vida do que muita gente acredita. Então, aqui ele dizendo uma coisa importante de estar se guardando. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, mais uma vez aí os ditados aí populares que trazem essa grande verdade de acordo com o que ele está dizendo aqui. Nenhuma pessoa sábia formaria amizades próximas com pessoas de mente negativa, como não beberia a água de um poço que sabe estar contaminado. Olha só, ele trazendo então associações com exemplos que fazem a gente entender bem a gravidade do que ele está dizendo. O que é se associar com mentes negativas, exatamente o contrário de se associar com mentes mais afiadas, com mentes positivas. Características humanas são contagiosas, tanto as boas como as ruins. Nós nos copiamos, não é? Quando expande essa questão do pensamento organizado, parece não haver fim para as condições e circunstâncias que a integram, diz o Napoleão Hill. Isso é verdade. As condições que influenciam o pensamento organizado são, de fato, tão numerosas quanto os acontecimentos que integram
toda a interação humana. Toda palavra que um homem fala, toda palavra dita na presença dele, todo pensamento que passa pela cabeça dele, tudo isso modifica os hábitos mentais dele de um jeito ou de outro. A gente vale a pena voltar aqui e prestar bem atenção no que ele disse. Olha, o Napoleão Hill disse: quando expande essa questão do pensamento organizado, parece não haver fim para as condições e circunstâncias que a integram. O pensamento organizado, que é de vital importância para a gente alcançar sucesso. A gente não pode esquecer isso. Ele confirma e diz: as condições que nos influenciam, ou seja, influenciam o nosso pensamento, elas são de fato tão numerosas quanto os acontecimentos que integram toda a interação humana. E aí ele vem especificando: toda palavra que a pessoa disser, ou toda palavra que ele ouvir, ou todo pensamento que passa pela cabeça da pessoa, modifica os hábitos mentais dela de um jeito ou de outro. Naturalmente, se um homem se envolve em relacionamentos com pessoas que o inspiram a ter pensamentos nobres e se dedicar a ações elogiáveis, ele se beneficia melhorando a natureza dos próprios pensamentos. O contrário também é verdade. Se por descuido ou indiferença ele se permite aceitar a companhia de pessoas de mente negativa. Mais uma vez, eu acredito que ficou bem claro aqui que diga-me com quem andas e te direi quem és. E não é nenhuma coisa de julgamento, eu acredito, você é melhor do que eu sou melhor do que você. Eu acredito que seja realmente aquela coisa de, como estamos todos em evolução, entender que cada um está no seu processo evolutivo. E se nós vamos nos associar a quem ainda não entendeu alguma coisa que a gente já entendeu, a quem, cuja mentalidade ainda está menos desenvolvida, a consciência está menos expandida que a nossa, não que nós sejamos melhores ou eles piores, não é isso. Eu acredito então que o resultado, é isso que ele está falando aqui, o resultado que a gente vai ter vai ser o resultado negativo, pois ele está dizendo que é possível sim se influenciar muito por outras mentes com as quais a gente convive. E assim como ele já falou ali, não só por mentes, como também pelo que a gente está vendo, que a gente está assistindo, ou que a mídia ou a propaganda, ele já falou disso tudo nas páginas anteriores. Então você não diria que é egoísmo um homem se recusar a conviver com pessoas de quem não possa extrair algum tipo de benefício ou com quem não possa contribuir com alguma coisa importante? Poderíamos chamar de egoísmo, mas é uma forma justificável de egoísmo. Não importa que nome se dá, isso é essencial para o sucesso por meio do pensamento organizado. Então Napoleão Hill trazendo exatamente aquela parte que eu pensei antes, parece que é egoísmo, poxa, eu sou melhor, eu entendi, não vou ensinar outro, mas ele dizendo que não, que é um egoísmo então necessário, porque se a gente quiser alcançar sucesso através do pensamento organizado. Um homem não hesita em escolher o melhor alimento possível para o corpo físico dele, mesmo sabendo que há pessoas necessitadas até de comida mais básica. Então ele explicando aqui que já que a gente, se fosse assim, então nós deveríamos também estar abrindo mão do que é melhor para o nosso corpo físico, se nós podemos ter acesso a essa alimentação, sabendo que tem gente que não tem nem a alimentação mais básica. Por que então deveria ele ser menos cuidadoso com o alimento da mente? Nossa, ele é realmente uma mente muito ampla, muito afiada, o Andrew Carnegie, não é? Não é à toa que ele era o magnata do aço e aquele multimilionário que foi capaz então de estar até influenciando o Napoleão Hill para ele fazer esse trabalho tão grandioso, porque aquele deixou muito para quem tinha, se eu ainda tinha alguma dúvida em relação a isso. Como a gente pode então estar dando o melhor alimento para o corpo físico, mesmo sabendo que tem gente que não tem possibilidade, e como é que a gente faz isso com o corpo físico e não vai dar o melhor alimento para a mente também.
E não se engane, toda influência que um homem sofre por sua associação com outras pessoas é alimento para sua mente. Já vi mendigos pegando comida descartada em latas de lixo, mas também vi homens que não eram mendigos pegando da mente de seus associados alimento mental que era mais prejudicial a seu bem-estar que comida encontrada no lixo. Ele vai fundo, ele traz o exemplo e explica até, mastiga completamente para até a gente entender o que é, a que é que ele está se referindo. Então, a associação com mentes que ainda não estão expandidas, com mentes que podem nos influenciar negativamente, é como está pegando alimento para o corpo físico no lixo. Não é uma comparação bonita, mas é certeira, diz ele então. Explicando então que há que se prestar atenção então com quem é que a gente está se associando mentalmente, a quem é que a gente está deixando nos influenciar, porque é a partir do nosso pensamento que a gente cria a nossa realidade. Tá bom, gente? Tudo isso está aqui nesse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, e esse é o segundo capítulo que fala do pensamento organizado, e ele está falando também dos conceitos de visão criativa, já falou visão criativa no primeiro capítulo, agora está o pensamento organizado, que ele disse que é básico esse capítulo, e o próximo vai ser então a atenção controlada, mas esse segundo não acabou ainda. Eu espero contar com você para que a gente possa dar continuidade e te agradeço muito, você que tem acompanhado, você que compartilha, você que deixa a sua curtida, você que manda mensagens, você que também se inscreveu no canal, muitíssimo obrigada. Você, se ainda não fez e quiser fazer, eu tenho lá também os outros livros dele, que são o Pensa e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. Eu deixo as playlists aqui também, se você quiser ver. E se você quiser encontrar alguém que possa não poderia estar tendo acesso às informações desse livro, que eu acho tão importantes, se você quiser passar para essa pessoa, se ela for deficiente visual, for analfabeta, ou mesmo não tiver tempo para sentar, para comprar o livro e ler, então eu vou ficar super feliz também e espero contar com você para o próximo vídeo para dar continuidade aqui ao segundo capítulo, tá bom? Muito obrigada e até lá. Tchau.